Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí? Hoje nós temos novidades. A tia Tati está aqui novamente com vocês e a nossa novidade é, uma nova história. Hoje nós vamos começar o livro Jesus e as Crianças, o volume 1. E aqui nós falamos o quê? Esse livro é baseado em quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido Allan Kardec. Vamos fazer a nossa oração? Para depois a gente começar a nossa historinha? Vamos lá? Ó Mestre Jesus, ó Espiritualidade, peço a vocês que nos abençoe, nos ilumine e nos guie neste momento, que esteja presente em nossos lares, nos protegendo. Obrigada, que assim seja. Vamos lá na nossa historinha? Então vamos. O título da nossa história de hoje são as 3 revelações. Então, o que fala ela? Olha aí, gente, que legal. Era uma vez um rei diferente, pois ele era invisível e governava um reino muito grande chamado Universo. Um reino imenso, diziam até que não tinha fim, pois existiam centenas de milhões de estrelas e planetas nesse reino. Como o reino era muito grande, o rei ainda era pouco conhecido em alguns planetas e muita gente o ignorava. Na Terra, um dos planetas que fazia parte daquele universo, seus moradores imaginavam que existiam vários reis a comandar aquele reino, e era uma confusão. Bastava um trovão ou um relâmpago para o povo pensar: tem um rei lá no céu com raiva a esbravejar. Como o rei era muito bom, preocupava-se em se aproximar cada vez mais de seus súditos, mas não descobria como resolver tal situação. Como posso me fazer acreditar se meus súditos que moram na terra não conseguem me enxergar? O rei pensava. E depois de um tempo, pensando em uma solução, finalmente ele pediu que mandariam até o povo um representante que libertasse os súditos da ignorância. Faria mais, mandaria um mensageiro, a primeira revelação, que diz: eu sou o rei único e não existem outros reis em todo o universo. Por meio do mensageiro, ele faria os súditos tomarem conhecimento de suas leis, que eram os 10 mandamentos. Para uma missão tão especial, ele escolheu Moisés, um mensageiro muito esforçado que faria tudo com determinação. Então, o Moisés partiu para a terra. E tudo foi feito como o rei invisível pediu. Moisés libertou o povo da escravidão, divulgou a primeira revelação que existe um rei único, e após a missão de Moisés, o povo aprendeu que só existia um rei invisível, que tinha criado tudo naquele reino. O rei invisível ficou muito satisfeito com a divulgação da primeira revelação, mas o tempo foi passando, e os súditos cada vez mais se mostravam egoístas. A ideia de um único rei não tinha mudado o comportamento dos súditos mal educados. Olha aqui, gente, Moisés. Como que era o Moisés? Né? Que trouxe a primeira revelação dos céus. Então, novamente, o rei invisível pensou e decidiu enviar outro mensageiro para levar aos súditos outra revelação. Dessa vez, ele enviaria um mensageiro muito especial, alguém que tivesse dentro de si muito amor e que ensinaria a todos sobre o reino invisível, para onde todos um dia irão retornar. A segunda revelação era tão importante que o rei invisível decidiu enviar um mensageiro chamado Jesus Cristo. E ele iria até os súditos para ensinar que o rei invisível era soberanamente justo, bom e principalmente amoroso. E Jesus partiu. E na noite em que o mensageiro chegou para os súditos, as estrelas do céu ganharam mais brilho. E uma em especial cortou o céu, dançando de alegria. Nasceu Jesus entre os homens. Olha que coisa linda! Com Jesus, todos os súditos tomaram conhecimento de que mesmo invisível o rei existia e era amor puro e verdadeiro. Com Jesus, todos os súditos tomaram conhecimento de que ele mesmo, invisível, o rei, existia e era amor puro e verdadeiro. Jesus iluminou as noites de dor,
do mundo, amando a todos, do jeito que o Rei Invisível ama a todos os súditos. E ainda os chamou de irmãos. Amai-vos uns aos outros. O mensageiro do rei ensinava e pregava o evangelho, a segunda revelação. Então, gente, segunda revelação, primeira revelação, que existe um Deus único. Segunda revelação, o evangelho. Mas o coração dos súditos ainda assim permaneceu fechado para a boa nova. O tempo passou, e Jesus prometeu pedir ao rei para enviar ao mundo outro consolador, mais um mensageiro do rei invisível. E esse mensageiro diria tudo novamente o que ele havia dito e ensinaria novas coisas para os súditos. E em um triste dia, os súditos que ainda não entendiam o verdadeiro significado da palavra amar, se voltaram contra Jesus e o crucificaram. Olha aqui, Jesus, crianças, o nosso amado Mestre Jesus, como que é, né? A aparência do Mestre Jesus. Então, o que aconteceu? Mas mesmo assim, ele partiu de braços abertos, amando a todos e pedindo ao Rei Invisível que perdoasse a todos os súditos, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus retornou para perto de Deus, o Rei Invisível. O rei ficou feliz com o mensageiro Jesus, que amou a todos os súditos segundo os ensinamentos dele. Mas o rei sabia que os súditos eram muito esquecidos, pois para eles, bastava não ver para logo esquecer. Chegou o momento de informar aos meus súditos sobre a terceira revelação. Esse acontecimento deverá despertá-los para a verdadeira vida. E o rei invisível pensou e pensou. É isso, o rei sorriu. Como meus discípulos são maus alunos, vou enviar como mensageiro um bom professor, que vai lhes mostrar o mundo invisível onde vivo e para onde vêm todos os que desencarnam. Quero que ele os ensine que a vida é um vai e vem do mundo invisível para o mundo físico, pela lei da reencarnação. Feliz, o rei mandou chamar o professor Allan Kardec e lhe passou as instruções. Quero que você vá até os meus súditos e mostre a eles, através da terceira revelação, o Espiritismo, que existe o mundo invisível, de onde eu governo tudo, para onde todos virão um dia. Ensine-os sobre a vida após a morte e a lei da reencarnação. Professor Allan Kardec ouviu tudo e fez a reverência, se curvando diante do rei invisível, partindo para sua missão. Na função de dedicado professor, ele ensinou e revelou o Espiritismo. Era o Consolador prometido por Jesus, que vai ficar com os súditos até o fim dos tempos. E ainda hoje, o Rei Invisível segue governando o universo, o mundo invisível e o visível. E todo súdito que se interessa em aprender, descobre que o rei ama a todos da mesma maneira. Olha aqui, crianças, o nosso querido Allan Kardec, né? A nossa terceira revelação, não é? Então, o que fala essa historinha? Ela conta como foram, né, as fases que para as pessoas entenderem, acreditarem que existe Deus e que nós temos, né, as nossas normas, entre aspas, de conduta, para que possamos seguir os ensinamentos de Deus. Então, crianças, essa é a historinha de hoje. Vocês gostaram? Eu adorei. A gente vai estar continuando, fazendo o estudo das historinhas deste livro, Jesus e as Crianças, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo final de semana tem nova historinha. Aguardo vocês na próxima semana e um grande beijo, tá? Até mais, crianças!